Olá, povo de Deus, povo abençoado, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Esta mensagem vai falar sobre os 3 projetos de Deus para salvar a raça humana. Assista o vídeo na íntegra. Se você não gostar da mensagem, ignore-a, tá bom? Mas se você gostar, divulgue nas redes sociais, envie para um parente, um vizinho, conhecido, um amigo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a divulgar a mensagem da palavra de Deus, tá certo? Assista, curta e compartilhe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Livro do Gênesis, capítulo 6, do versículo 12 a seguir diz assim: Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a mensagem de hoje é falando a respeito dos 3 projetos de Deus para a raça humana. Nós vimos que Deus, quando ele criou Adão, ele disse no versículo 26 do capítulo 1 do Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus fez. Eu quero ler aqui para você no capítulo 2 do Gênesis. Aqui a partir do versículo 7 diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez Deus brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, Deus, ele cria agora o homem para viver uma vida de paz, uma vida de bonança, uma vida de santidade, uma vida para adorar ele na beleza da sua santidade. Deus já tinha seres angelicais para o adorarem. Deus tinha os querubins, os serafins. A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, capítulo 6, que os serafins, eles voavam na presença de Deus e cantavam, gritavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que nos céus, os anciãos, os seres angelicais, eles prostram-se diante de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Então não era necessário Deus criar o homem, mas ele, eu digo não necessário humanamente falando, mas Deus quis assim. Ele projetou, ele intentou criar o homem, ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança, para adorar a ele na beleza da sua santidade. Esse era o projeto de Deus, de criar o homem para lhe adorar. E ele fez assim. Depois ele forma a mulher para ser a disjutora do homem, para viver uma vida eternamente. Não havia morte. O homem era para viver eternamente na presença de Deus, sem pecar, sem desobedecer a sua palavra. Mas o homem intentou desobedecer a palavra do Senhor e assim concretizou. Desobedeceu e morreu. E depois Deus vem e faz o julgamento ao homem e à mulher.
E agora a terra é amaldiçoada por causa do homem. E agora o homem morreu. O homem agora está afastado da presença de Deus. Como o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 3, o versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, irmãos. Mesmo o homem pecando, o Adão e a Eva, nossos primeiros pais, mas eles ensinaram seus filhos a adorar ao Senhor. Veja que agora Adão e Eva, eles ensinam a Caim e Abel a adorar ao Senhor. Só que Abel aprendeu a adorar a Deus na essência, na pureza, na forma correta. Aprendeu a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Enquanto que o Caim, ele adorava a Deus só por uma obrigatoriedade. Eles sabiam a forma do culto. Eles sabiam que era necessário adorar a Deus. Então a Bíblia vai falar no capítulo 4, versículo 4 do Gênesis, dizendo assim, vou ler para você. Acompanhe-me na leitura da palavra. Se você tem a tua Bíblia aí, acompanhe para que a leitura seja mais dinâmica e você possa entender de forma mais aberta. Amém? No versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ou seja, Abel veio cultuar ao Senhor e trouxe uma oferta. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E então irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Olha aqui, Deus sabe do coração de quem o adora em espírito e em verdade. Jesus falando com a mulher samaritana, João capítulo 4, ela dizendo que os nossos pais adoravam neste monte Gerizim. Vós, os judeus, adoram em Jerusalém. E Jesus disse, olha, mulher, a hora vem e a hora já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Deus está procurando tais adoradores, né, que o adorem em espírito e em verdade. Então Abel adorava em espírito e em verdade, Caim adorava, mas não em espírito e em verdade. Resumindo, Caim mata o Abel. Veja bem, irmão, se eram dois adoradores, um adorava corretamente, o outro não. O que adorava corretamente foi morto pelo irmão. Esse irmão que não adorava corretamente, o que aconteceu? Vamos ler aqui. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 16. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu. Esse conheceu Caim quer dizer, relacionou-se sexualmente com ela, tá bom? O que não conhece, claro, eu sei que você conhece. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e teve a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do seu filho, né? Enoque, era o mesmo nome da cidade. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael gerou Metusael, Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada, o da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas que possuem gado, ou seja, pai dos pecuaristas. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta, ou seja, pai dos instrumentistas. Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, ou seja, pai dos metalúrgicos. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses e falar aqui sobre a Naamá, porque a Bíblia fala assim, ó, a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A Bíblia faz questão de mencionar o nome de Naamá, mas só que ela para bem aqui. Em toda a Bíblia, em toda a escritura do Antigo Testamento e até no Novo Testamento, não faz referência alguma a Naamá. Que mistério é esse? Por que fala o nome Naamá e para, sendo que na Bíblia sempre fala mais o nome de homens, algumas mulheres, mas mesmo assim, por exemplo, a Bíblia fala a história de Noemi e da sua nora Ruth e conta parte da sua história. A Bíblia fala da prostituta Raabe, que depois dela e suas gerações conviveram entre o povo de Israel. A Bíblia vai falar de Ana, a mãe de Samuel. A Bíblia vai falar de várias mulheres e conta pelo menos um pouquinho da sua história. Mas a Naamá só diz isto, não é só isto. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E eu quero aqui fechar o parênteses, depois eu volto a falar um pouquinho aqui da Naamá, tá bom? Versículo 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou.
Veja bem, Sete significa aquele que fica no lugar de. No lugar de. Se a pessoa não quer adorar a Deus na beleza da sua santidade, Deus vai levantar outro para adorar no lugar dele. Olha, irmãos, a Sete também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Que maravilha, aleluia, glórias ao eterno Deus. Irmãos, olha só, vem comigo, analisemos esta passagem aqui. Aqui entra o primeiro projeto de Deus para resgatar a raça humana. Se aqui Adão pecou e a sua descendência pecou, chega até a história de Caim e Abel. Dois adoradores, como eu já disse, Abel adorando verdadeiramente, Caim adorando não verdadeiramente. Se Abel é morto, então ficou a geração de Caim. Essa geração não adorou a Deus, jamais adorou a Deus. Veja que aqui a história vai falar de Caim, depois que ele é julgado pelo Senhor e sai da sua presença, vai lá para a terra, a região de Nod. Lá ele casa com a sua mulher, tem um filho. Veja bem, aí vem a sua geração. Ele tem o Enoque tem o Irade tem Meujael a Metusael a Lameque. Irmãos, ao invés de alguns deles procurar adorar ao Senhor, eles cada vez mais vão se afastando de Deus. Essa é a tendência do ser humano. Se tem um pai que é bem crente, o filho é crente, o neto já é meio crente, o bisneto já não quer saber de ser crente, o tataraneto crê que Deus nem existe. Olha, o Lameque é a quarta geração de Caim. No Lameque se inicia o primeiro bígamo da história. Ele tem agora duas mulheres. Cada geração que passa vai distanciando mais do Senhor. Mas Deus é amoroso. Deus é Deus de misericórdia. Deus, como fala lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Ele quer salvar a humanidade. Se a geração de Caim não adora a Deus, ele levantou agora o Sete para ver se influencia a geração de Caim. Esse é o amor de Deus. Veja que está dizendo, foi nesse tempo, depois de Enos, filho de Sete, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Só que como nós lemos aqui na leitura, está dizendo que, eu quero ler do versículo 1 do capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Lembra que eu falei aqui da Naamá? Eu vou novamente voltar aqui e abrir o parênteses e fala que Naamá, a irmã de Tubal-Caim, foi Naamá. Irmãos, Deus cria a geração de Sete para ver se influencia a geração de Caim. E aqui está falando que os filhos de Deus viram as filhas dos homens formosas. Quem eram os filhos de Deus? Os da geração piedosa de Sete. Quem eram as filhas dos homens? Os da geração pecaminosa de Caim. Porque aqui na palavra de Deus, simbolicamente falando, filhos de Deus não quer dizer, muitos falam que são os anjos. Não, anjos sim são filhos de Deus. Os anjos caídos, que são os demônios, também foram filhos de Deus, mas não são mais. Nem todo ser humano é filho de Deus. Todos são criaturas. Filhos de Deus são aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Eu não quero discriminar. Perdoe-me você que não é religioso, mas se considera filho de Deus. Você que tem sua denominação religiosa, seu credo religioso, que se considera filho de Deus. Se você não nasceu de novo, você não é filho de Deus. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia Sagrada, procure entendê-la. O que significa filho de Deus? João, capítulo 1, os versículos 11, o 12 e o 13. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Versículo 12, mas todos quanto receberam, todos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13, filhos não nascidos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entenderam? Então nem todos são filhos de Deus. Filhos somente aquele que é nascido de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Então aqui, como diz assim, aqui no versículo 26, a Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Esses eram considerados filhos de Deus, porque eles plenamente
adoravam ao Senhor, enquanto a geração de Caim não adorava ao Senhor. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e aqui a Naamá, como eu disse, vou abrir o parênteses novamente, Naamá significa formosa, bela. Está pegando aí? Eu não quero fazer disto uma doutrina, não. Eu não quero bater o martelo e dizer essa é a verdade, simplesmente é a minha linha de raciocínio. Não é necessário que você creia nisto que eu estou falando. Mas eu tenho para mim, por exemplo, se Jabal, filho da Ada, foi o pai dos pecuaristas, se o Jubal, filho da Ada, foi o pai dos instrumentistas, se Tubal Caim, filho de Zilá, foi o pai dos metalúrgicos, Naamá foi a mãe das prostitutas. Porque aqui os filhos de Sete, eles se envolveram na prostituição com as filhas dos homens, as filhas da descendência de Caim. Formosas, belas, prostitutas, eles prostituíram-se com elas. E isso trouxe o aborrecimento a Deus. E a ira de Deus se acendeu e ele destruiu aquele povo com as águas do dilúvio. O primeiro projeto de Deus não falhou. Foram os homens que violaram e não aceitaram o plano de Deus para a salvação. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. E agora Deus diz a Noé, faz para ti uma arca de madeira de cipreste, e nela só vai entrar. Tem gente que diz assim, Noé pregava, vai vir um dilúvio, venham para a arca. Noé pregou 120 anos. Não, Noé não pregou 120 anos. Mas eu vou deixar isso de lado, isso não cabe aqui no vídeo. Noé não pregava, não. Deus disse para Noé, faze para ti uma arca de cipreste. Vai entrar tu, tua esposa, teus filhos e tuas noras. Porque o resto da humanidade eu vou matar. Eu vou destruir, assim como os animais. Só vai salvar tu, tua família e a semente dos animais para preservar. E assim aconteceu. Veio o dilúvio. Vamos pular essa parte aqui. E depois Noé dá seguimento. A raça humana prossegue agora apenas com 8 pessoas. E agora vem a primeira geração de Noé servindo ao Senhor. Quem sabe a segunda, a terceira geração servindo ao Senhor. Só que, como eu disse, vai se distanciando. Aquelas gerações piedosas vão morrendo e as novas gerações vão se afastando de Deus. E agora Deus vê que as pessoas se afastam dele. Não querem saber, ninguém mais agora adora a Deus. E agora Deus traz o seu segundo projeto. Porque da raça humana, dos gentios que não querem adorar a Deus, aparece um homem por nome Abrão, lá na Mesopotâmia, que seus pais adoravam a deuses como o sol, a lua, animais, répteis, insetos. E Abrão, faço eu uma conjectura, ele olha, vê os seus parentes adorando a vários deuses, e ele agora pensa assim, se tem esses deuses, com certeza tem um Deus que é sobre todos esses deuses, e a esse Deus eu escolho para ser o meu Deus, o meu Senhor. E Abrão começa agora a adorar ao Deus dos céus. E o Deus dos céus começa agora a fazer uma amizade com Abrão e resolve fazer de Abrão uma nação, um povo, para que através desse povo a raça gentílica seja alcançada. Olha aí novamente o amor de Deus, aleluia. Mesmo sem o povo merecer, Deus quer salvar. Deus quer restituir, Deus quer restaurar, Deus quer dar um livramento, porque a ira dele vai novamente recair sobre a humanidade. E agora Deus projeta o povo de Israel. De Abrão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó nasce 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, para que fosse a nação eleita, para que Israel fosse o espelho, para que Israel, lá de Jerusalém, fosse o quartel general para a salvação das raças gentílicas. Esse é o segundo projeto de Deus para salvar a humanidade. E agora Deus tira Israel do Egito através de Moisés. E agora Deus se apresenta como o único Deus soberano de Israel. Mas Israel prevarica. Israel procura o bezerro de ouro para adorar. Israel procura os Baalins. Israel procura os Asterotes. Israel procura deuses da mitologia para que seja o seu Deus, para que eles adorem. E isso acende a ira de Deus novamente. Não era necessário matança de animais. Não era necessário derramamento de sangue para cobrir pecados. Mas foi preciso para que a ira de Deus não derramasse de imediato sobre a raça de Israel. Porque Deus ainda queria restituir. Deus ainda queria salvar o resto da raça humana. Mas como Israel prevarica, agora entra o terceiro projeto de Deus. Porque ele trabalha com dispensações. Quando ele forma o homem lá no Jardim do Éden, entra a dispensação da inocência. Quando Adão e Eva pecam,
aí é afastado do jardim do Éden, agora entra a dispensação da consciência. Quando agora chega a destruição no dilúvio e entra a geração de Noé, chega também a dispensação do governo humano. Quando esse povo se afasta de Deus, e Deus chama agora Abraão, no capítulo 12 do Gênesis, entra a dispensação da promessa, que ele prometeu de formar dele um povo, para que esse povo fosse o exemplo, o espelho, esse povo fosse a bússola para a salvação, para conduzir a raça gentílica até Deus, para que houvesse a salvação. Porque se Adão pecou lá no início, e toda a sua descendência, como disse Paulo, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, ele quer novamente aproximar o homem de Deus para si. Esse é o amor de Deus. E a Bíblia vem dizendo que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas como eu disse, Israel prevarica, aí Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para que forme um outro projeto, a Igreja de Cristo. Esta igreja cujos membros é formado tanto de judeus como de gentios, os que vêm para Cristo, o que aceita esse projeto, para que a igreja seja agora o espelho, agora não é mais Abraão, agora não é mais Israel, agora é a igreja de Cristo. E esta igreja que eu estou falando não é uma igreja de placas, igreja organização, é a igreja organismo vivo, cujos membros são compostos de pessoas sim, pessoas físicas sim, mas pessoas que largaram a prática do pecado e vieram para Cristo, pessoas que abraçaram a fé como Abraão, pessoas que largaram a mentira e agora só falam a verdade, pessoas que largaram o engano e agora vivem na sinceridade, pessoas que largaram o mundanismo e agora vivem pautado nas escrituras sagradas, pessoas que renunciam a si mesmo, tomam a sua cruz de cada dia e seguem a Jesus. Essas pessoas que são a igreja de Cristo, ele deixou agora um modelo, um exemplo, dizendo: vocês são o sal da terra. O sal é para preservar as pessoas que vivem neste mundo putrificado, para que não se perca de vez. Vocês são a luz do mundo. A luz é para que ilumine, para que as pessoas que estão nas trevas, tanto judeus quanto gentios, eles enxerguem a luz, que são as pessoas que compõem a igreja, e essa luz que está na igreja é Cristo Jesus, a luz do mundo, quando ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Portanto, meu prezado irmão em Cristo, minha irmã, meu amigo, minha amiga, este terceiro projeto de Deus, que é a igreja, para ver se influencia, mas muitos estão sendo agora influenciados. E Jesus vai dizer: por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, que é a igreja, mas aquele que perseverar firme até o fim, esse será salvo. E a Bíblia ainda vai dizer, através do próprio Jesus, dizendo: se Deus não abreviasse o dia, nenhuma carne se salvaria. Portanto, o meu recado para você é este: mantenha firme. Foque neste projeto de Deus, este terceiro e último projeto, nesta dispensação chamada graça, que é a sexta dispensação. Porque a quinta dispensação foi a dispensação da lei, que iniciou em Moisés e findou em João Batista. E agora na dispensação da graça, que inicia em Jesus Cristo, que só vai findar na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Fique firme, atente para isto. Seja sal da terra e luz do mundo. Seja componente da igreja de Cristo, para que você possa influenciar o mundo que vive em trevas, para que você possa influenciar as pessoas que vivem no pecado, para que você possa influenciar as pessoas que vivem na iniquidade, para que você possa influenciar pessoas que estão vivendo no engodo de Satanás, estão sendo camufladas e enganadas com palavras persuasivas, palavras de ânimo. Eu sempre costumo dizer assim: a pessoa está na chupeta do diabo, o melzinho do diabo. Não, tudo bem, Deus te ama como você é. E há quantas profetas do engano, falsos profetas revelando o CPF, revelando o endereço, revelando o nome de parentes das pessoas, emocionando, mexendo no psicológico das pessoas, e as pessoas vivendo uma vida errada e achando que Deus está agradando e dizendo: não, fique firme, eu estou te contemplando, você é a pessoa que tem chorado, você é a pessoa que tem sofrido, você tem sido caluniado, mas eu tenho te contemplado. É uma falsa profecia, como se Deus estivesse agradando-se da vida errada daquelas pessoas e deixando a pessoa indo de mal a pior. E o meu alerta para você, meu amigo, minha amiga: atente para a palavra de Deus, para as escrituras. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A ira de Deus vai recair sobre a humanidade.
Crendo você, a ira de Deus vai vir sobre a humanidade. Não crendo você, a ira de Deus vai recair sobre a humanidade. Mas o terceiro projeto de Deus findará no arrebatamento da igreja. Ainda está de pé. Ainda está aberto. É só você crer no Filho de Deus. Que este projeto vai te alcançar. Que é a salvação. Você será livre da ira futura. E o teu nome será escrito no livro da vida. Você será chamado naquele dia. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais. Deixe o teu like para que o YouTube compreenda que você assistiu a mensagem. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ajude esta mensagem a chegar a outros corações que precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. E como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.